Negociação financeira entre membros da mesma igreja que não dá certo. O reclamante deve fazer o quê? Ler 1 Coríntios 6. Acontecia muito isso lá em Corinto, e Paulo fala assim: não, você não vai processar o teu irmão, porque isso é escândalo, sofra o prejuízo, sofra o dano. É muito complicado, né? Realmente é difícil. Ele deve procurar justiça? Olha, eu aprendi com um irmão de uma igreja, que eu pastoreei, um princípio muito sábio, eu diria muito sábio. Ele tinha recursos e as pessoas o procuravam pedindo empréstimo. Ele só emprestava se ele pudesse não receber de volta. A ideia é a seguinte: o sujeito vem pedir dinheiro emprestado. Se ele, uma determinada quantia, vamos supor, R$2.000, se ele soubesse que ele não vai precisar desses 2.000, se a pessoa não puder pagar, está tudo bem, ele emprestava. Se não tivesse tudo bem, ele não emprestava. Ah, mas a pessoa vai devolver, não sei. Mas, pastor Heber, e no caso de uma sociedade, até envolvendo milhões, pode-se dizer, os dois cristãos? Aí é outra história, né? Uma sociedade entre dois cristãos é uma sociedade com amparo bíblico. A sociedade entre cristão e ímpio é que não tem amparo bíblico, né? Então, em 2 Coríntios 6, 14 a 18, Paulo condena todo tipo de associação mais íntima com um ímpio. Então, se a associação entre crentes não está funcionando, as autoridades da igreja precisam intervir. Ela tem que funcionar, porque pode ser que um dos dois esteja agindo de forma desonesta. E aí essa pessoa tem que ser admoestada. Agora, o problema todo, irmão, é o seguinte: a parte lesada, que é crente, ela tem limitações para recuperar o que ela perdeu, bíblicas. A Bíblia diz: olha, você pode até exortar o seu irmão, levá-lo à frente da igreja, mas morre aí. O prejuízo, se você tiver que arcar, vai arcar. Então, ponto final, não vai na justiça, independente de qualquer coisa, se for, nesse caso, entre dois irmãos. Se isso for trazer escândalo para a fé, não. Em sua opinião, quais são as qualidades que um profissional cristão precisa evidenciar no trabalho? Opa! É o que está na Epístola de Pedro, né, e nas cartas do apóstolo Paulo. Primeiro, ele tem que ser manso. Começa daí, né? O que significa uma pessoa mansa? Significa que ela pode ser agredida, injustiçada, mas ela não vai morder. O que é um cachorro manso? É um cachorro que não morde, quer dizer, ela não vai agredir, né? Ela não vai retribuir a agressão sofrida. Esse é um ponto bastante complicado. Só com isso a gente consegue caminhar a segunda milha e oferecer a outra face, como Jesus ensinou. Outra característica fundamental é a pessoa ser honesta. No passado, eu já era vivo, não faz tanto tempo assim, os cristãos, os evangélicos, eram conhecidos pela sua retidão e honestidade no trabalho. Era o bom patrão, ele gostava do crente para cargos de confiança, porque sabia que o sujeito era realmente confiança. Isso nós perdemos, infelizmente. E, em terceiro lugar, a característica fundamental é ser produtivo. O que significa isso? Você não foi contratado pelo seu patrão para pregar o evangelho. Você não foi contratado pelo seu patrão para ficar desenvolvendo a sua fé por meio de oração, no meio do ambiente de trabalho. Nada disso. Você foi contratado para trabalhar para o seu patrão. E se você não faz isso, não é porque você fica trancado no banheiro orando, lendo a Bíblia, que você não está errando. Está errando sim. Está errando sim. Eu tive uma aluna na grade que perdeu o emprego porque ela trabalhava de telemarketing e ficava orando com as clientes no telefone. Ela não foi paga para isso. Está errado. Ela que pegasse o telefone da pessoa, então ela quer ajudar a pessoa, amém. Anota o telefone da pessoa e da casa dela, às expensas dela, no horário que não é profissional, ela liga e fica orando com a pessoa, mas, né? Então, olha por mim, professor, que eu estou sendo perseguida. Não, você não está sendo perseguida. Você está errado. Falta de profissionalismo. Exatamente.
Ué, se você é um profissional, você tem que exercer a sua atividade profissional da melhor maneira possível. E é assim que você vai ser sal e luz. É assim que a sua fé vai prevalecer, é assim que Jesus vai aparecer. Partindo do princípio que nem todos que estão na igreja são convertidos realmente, quando alguém está querendo puxar o tapete, ou seja, tomar a posição de alguém, como a vítima deve proceder? Pastor Márcio, qual o seu estilo de liderança? Olha, há uma situação que aparentemente vai ser muito delicada, porque cada pessoa é diferente uma da outra. A única coisa que é igual para todos é o amor de Deus, é a bondade de Deus, a misericórdia dele. E cada pessoa tem o seu próprio modo de ser. E o nosso modelo, o meu modelo, eu acho que é o modelo de todo aquele que busca realmente o ministério, que busca honrar o Senhor, é o modelo de Jesus. Então Paulo, ele procurou esse modelo. E ele passa esse modelo dizendo, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O líder é aquele que sabe para onde vai. E quando ele olha para trás, tem alguém seguindo. Então não existe líder sem seguidores. E não existe líder também que não sabe para onde ele está indo. Então o estilo de liderança é exatamente influenciado pelo objetivo que a pessoa tem. Por exemplo, Jesus é o líder incomparável. E ele sabia para onde ia. Tanto que quando ele chega em Samaria, ele quer atravessar e o pessoal não permite, porque o semblante dele mostrava para onde ele estava indo. Então havia uma determinação na vida de Jesus tão forte que até o seu rosto revelava isso. Ele estava indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria morto. Ele tinha a compreensão do seu chamado, ele tinha a compreensão da sua razão pela qual ele estava aqui. Então, o líder é esse. Mas quando olhamos a liderança de Jesus, que deve ser o nosso padrão de liderança, ele ensinou algo tão interessante. O líder não é aquele que é mais servido, o líder é aquele que serve. E a expressão da liderança de Jesus foi aquela expressão de lavar os pés dos discípulos. Em outras palavras, era aquele trabalho que ninguém gostaria de fazer. E ele estava ali fazendo. Ou seja, só o líder não é aquela pessoa para ser servida. Ou seja, o próprio, não existe isso da pessoa falar assim, eu sou líder. O líder não é um título, é apenas uma função. E que a pessoa tem enquanto Deus dá. Nós só temos aquilo que Deus nos dá. Não adianta a gente querer ter o que Deus não nos deu. Se Deus deu, Deus deu. Se Deus não nos deu, não adianta querer. A Bíblia tem um verso que diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então não existe isso. Se Deus deu, Deus deu. Você está olhando para alguém que eu reconheço apenas que Deus deu. Mas o mérito não é o esforço meu. Foi apenas algo que Deus deu. Se Deus deu, Deus deu. Se Deus não deu, não adianta a pessoa querer ter, porque não tem. E principalmente nessa questão de liderança, o nosso chamado é, como alguém disse, como crescer como o rabo do cavalo. Ou seja, cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. E o líder não é aquele que olha de cima para baixo. É aquele que olha de baixo para cima. Tendo essa compreensão que o chamado primeiro dele é servir. E o modo de servir as pessoas só acontece em plenitude quando estamos servindo ao Senhor. Então, falar assim, o tipo de liderança que eu tenho é um tipo de liderança que eu busco, ou seja, é essa de ser o servo dos irmãos. Em outras palavras, Jesus foi assim, e ele é o nosso modelo. E algo que é assim, muito simples, porque como eu falei que líder não é um título, não é um título.
O líder, ninguém não é aquela pessoa que diz assim, olha, você tem que me obedecer porque eu sou seu líder. Ele é aquela pessoa que inspira, é aquela pessoa que tem um passado, que tem um presente, mas que ele olha para o futuro. Então o líder, esse líder, segundo a palavra, é aquele que busca. A palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então a minha busca, eu não alcancei ainda. Ou seja, é verdade que eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que no meu coração há uma expectativa. Se Deus permitir que eu viva amanhã, vai ser diferente do que eu sou hoje. Então nós sempre estamos numa transformação constante, cada dia. Eu não cheguei ainda, eu estou engatinhando ainda, estou começando. Isso mesmo, vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Quando é o dia perfeito? É quando o sol está ao meio-dia e que não tem sombra nenhuma. Então, ao meio-dia, você olha para um poste, não tem sombra, porque o sol incide exatamente em cima dele. Esse é o alvo. Quem nunca teve sombra foi Jesus. E o nosso alvo é Ele, né? Temos esse mesmo estilo de liderança. Então, é muito difícil eu compreender que alguém possa ter um título chamado líder. Porque quando a pessoa tem apenas um título, significa que ele tem um mandato, ou ele está fazendo aquilo ali durante um período. E há uma diferença entre ele fazer uma tarefa e ele ser. Há uma diferença muito grande entre fazer e ser. Então, o líder, ele não é uma tarefa que ele está fazendo. Então, um motorista de ônibus, ele é o líder naquele momento. Cada momento que ele para, os passageiros todos descem. Foi algo que, durante um período, mas eu creio que no aspecto ministerial, não é um período. A liderança no aspecto ministerial é a vida, ou seja, a vida toda. Não usando bem essa palavra líder, mas esse líder que é o líder certo.